Olá! E hoje nós vamos falar de outro grande empresário que teria tudo para reclamar da vida, não ter crescido, ter colocado a culpa em tudo e em todos, mas pelo contrário, ele já tinha comportamentos vencedores desde criança. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, peço que você deixe o like, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho, para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E hoje nós vamos falar sobre Geraldo Rufino, esse homem maravilhoso que eu já tive a oportunidade de assisti-lo presencialmente e dar um grande abraço nele. Geraldo Rufino não teve uma infância fácil, mas ele soube, com as instruções que a mãe dele deu a ele, ser. E esse ser que ele aprendeu desde pequeno, que ele trouxe para o coração dele, permitiu com que ele já tivesse comportamentos vencedores desde criança. Para você que não é familiarizado com a história de Geraldo Rufino, o dono da JR Diesel em São Paulo, a maior empresa de desmonte de ônibus e caminhões da América Latina, eu vou trazer um pouquinho da história dele aqui para te colocar no contexto. Geraldo Rufino, ele era muito pobre quando criança. E a mãe dele sempre ensinou o valor que ele tinha, independente da pobreza dele, independente da cor dele, pois quem não o conhece, eu digo aqui, ele é negro. Independente se alguém iria ajudá-lo ou não, porque ela sempre ensinou que ele pode tudo. E esse homem perdeu essa grande mulher antes de completar 8 anos de idade. E ali, ainda criança, o pai dele acabou casando com outra mulher. E ele se viu na necessidade dele, com um irmão um pouco mais velho que ele, de sair e trabalhar para ajudar em casa. Então, aos 8 anos, ele já começou trabalhando numa carvoaria. E você pensa que ele ia triste? Não. Se você vê os depoimentos maravilhosos que ele deixa na internet, ele fala que ele ia feliz, porque ali ele sentia que ele estava ajudando a família, ele estava se ajudando, ele sentia que ele estava aprendendo e crescendo, e não enriquecendo o outro, porque ele já entendia que ele estava aprendendo no CNPJ do outro. E aí ele começou a observar que alguns amiguinhos que iam trabalhar no lixão, catando latinha, tinha, por exemplo, um chinelo de dedo que ele não tinha. E aí o que ele fez? Ele mudou. Ele deixou de trabalhar na carvoaria e foi com o irmão catar latinha. E aí ele conta que a primeira decepção que ele teve, a primeira vez que ele faliu, foi quando todo o dinheirinho que eles ganhavam de vender latinha, e eles guardavam numa outra latinha, eles enterravam no lixão para eles não serem roubados na favela onde eles moravam, eles perderam tudo, depois que a prefeitura resolveu limpar o lixão. E aí você pensa que ele desistiu? Não! Aí ele foi atrás de um outro meio de ganhar dinheiro, que eles começaram a vender suco de limão, depois limão, e aí arrumaram uma barraquinha na feira e foram crescendo, até o momento que esse homem arrumou como office boy para ir trabalhar no antigo Play Center. E lá no Play Center, outros colegas de trabalho, outros funcionários que trabalhavam lá de mente pequena, falava para ele não falar, não conversar com os donos do Play Center, porque os donos eram judeus e judeus não gostavam de negros. Mas como ele sabia quem ele era, ele jamais aceitou essa sentença. E o primeiro momento que ele pôde conversar com os donos, ele o fez. E isso estamos falando de um jovem de cerca de 14, 15 anos de idade. E aí esse jovem foi crescendo dentro do Play Center e foi tendo como mentores os próprios donos.
E chegou um momento que ele e o irmão pegaram todo o dinheirinho que eles tinham juntado para começar a empreender com um caminhão. Eles compraram um caminhão e foram ser caminhoneiros. E a vida trouxe o que para eles? Um acidente. Um acidente que acabou com o caminhão. E eles não tinham dinheiro nem para consertar o caminhão. E para não ficar sem nada, resolveram desmontar o caminhão e vender as peças. E nessa dificuldade, nessa outra falência, eles descobriram um meio de ganhar mais dinheiro ainda, que seria comprando e revendendo as peças de caminhões. E foi assim que a JR Diesel nasceu. E ele teve outros imprevistos na sua vida também, que ensinaram novas coisas para que ele crescesse mais e mais. E esse homem maravilhoso, sorridente, um sorriso lindo, maravilhoso, gente. Você não conhece? Busca aí na internet Geraldo Rufino, vocês também irão ficar encantados com eles, eu tenho certeza. Esse homem maravilhoso hoje também compartilha seus conhecimentos, ensina outras pessoas e continua sendo esse empresário de sucesso junto com a sua família. Então, eu listei aqui 10 pontos que eu vejo muito nele, e eu quero compartilhar com vocês. Uma determinação inabalável. Ele perdeu mãe, ele perdeu as coisas que ele tinha quando criança, ele foi julgado por outros para não falar com os donos do Play Center, ele perdeu o caminhão, enfim, ele teve várias situações que poderiam fazer ele ficar reclamando e se afastar dos seus sonhos, mas não, a determinação dele era tão grande que ele foi em frente. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo nele. Segundo ponto, humildade. Gente, só pelo sorriso dele você vê o quanto ele é humilde. Humilde para ensinar, humilde para aprender. E essa humildade dele, desde pequeno, de saber ir atrás de mentores, de perguntar como que crescia, de como fazia, de não desistir, também ajuda a ser o que ele é hoje. Terceiro ponto, networking efetivo. Tem uma história linda que ele conta sobre uma pessoa de rua, um mendigo, que estava na frente da loja dele e que ele pediu água para o Geraldo Rufino. E a partir daquele dia ele começou a todos os dias conversar com esse mendigo. Ele entendeu que esse mendigo era engenheiro e por uma decepção amorosa estava ali, mendigando, porque a partir dessa decepção ele não conseguiu lidar com ela e saiu por aí andar. E lá de Minas veio para São Paulo. E esse homem foi fazendo um networking maravilhoso com esse mendigo. Mas ele sabe fazer networks maravilhosos com pessoas que também têm outros níveis sociais. Mas olha só, ele foi fazendo networking com esse mendigo, foi conversando com ele, e quase que uma terapia ali. E depois de 6 meses, esse mendigo deixou de ser mendigo, voltou a assumir o seu cargo de engenheiro numa empresa em Minas, que ele trabalhava numa mineradora. E foi lá agradecer Geraldo Rufino e voltou para a sua vida. E tempos depois, quando Geraldo Rufino teve mais um tombo, mais uma falência, ele foi atrás de uma empresa em Minas que estava colocando os seus caminhões para leilão. E lá nessa empresa, ele chegou com toda a honestidade do mundo, dizendo: olha, estou falido, mas se você me der a oportunidade, eu levo um caminhão, assim que eu lucrar com ele, eu venho, pago o caminhão e depois eu levo o segundo até levar toda a sua frota. E a pessoa que estava intermediando essa venda ligou para alguém naquela empresa. E era uma empresa mineradora. E a pessoa falava no telefone: sim, é um homem sorridente, sim, isso, e é assim, e é assim.
E o Geraldo Rufino não sabia com quem que ele estava falando. E até hoje ele diz que ele não sabe com quem ele estava falando, porque ele não conhecia ninguém naquela empresa. Mas depois veio essa dúvida. Será que a pessoa que não só liberou um caminhão para ele, mas a frota toda, por confiar tanto nesse homem, não teve o dedinho desse engenheiro? Que por coincidência era um engenheiro de Minas que trabalhava numa mineradora em Minas Gerais? Essa é uma dúvida no ar, mas é um networking com muitas possibilidades de ter acontecido. Então, o networking forte com todo mundo, independente da posição social, isso é algo maravilhoso que eu vejo em Geraldo Rufino. E será que você também faz esse network? Será que você tem que desenvolver? Comente aí nesse vídeo quais são os pontos que você já realiza, quais os pontos que você tem que desenvolver. E nós vamos para o nosso quarto ponto, adaptabilidade. Ele é uma pessoa extremamente adaptável. Você percebe isso na história de vida dele, independente do que ele estava fazendo na sua vida, ele dava o seu melhor. Ele aprendia, ele crescia, ele evoluía, ele se adaptava a todas as condições que ele tinha e ele sempre se sobressaía. E será que hoje você também está sendo adaptável no que você necessita fazer? E a mentalidade positiva dele é maravilhosa, tanto que quem passa na frente da J.R. Diesel vê ali escrito bem grande, pense positivo. Essa mentalidade dele, que tem muito a ver com resiliência, fez dele o que ele é hoje, desde pequeno. Você tem praticado uma mentalidade positiva na sua vida ou você tem dado razão a coisas negativas? Viu o quanto isso é importante? Nosso próximo ponto, visão empreendedora. Ele fala isso até hoje, que o melhor jeito de você aprender a empreender é começando a empreender no CNPJ dos outros. Porque quando você começa a empreender no CNPJ dos outros, você não tem passivo, só ativo. Ou seja, você não tem custo, você não tem dívida, como tem um empreendedor, um empresário. Você só tem ativo, ou seja, você só recebe para estar ali. E aí é o melhor jeito de você começar a aprender a empreender. Isso é algo que muitos líderes, né, até mesmo executivos, às vezes eu vejo que ainda não entenderam. Acho que estão na empresa fazendo um favor para a empresa, ao invés de entenderem que estão ali e podem aprender e crescer muito. E o céu é o limite, ou não, crescer mais ainda. Então, esse é um ponto importante que ele tem muito forte nele. E você tem em você? Olha só que interessante. Mais um ponto, capacidade de aprender com os erros. Cada vez que ele errava, cada vez que ele falia, ele não ficava se lamentando, chorando e desistindo, pelo contrário, ele aprendia e refazia a trajetória e vencia novamente. Então, essa capacidade de a gente aprender com os nossos erros é extremamente importante. Errou, bola para frente. O que você tem que aprender com esse erro? Aplica e vai, siga. Não desista. Não deixe os outros falarem ou apontarem o dedo para você. Não esperem a aprovação dos outros. Aprenda com seus erros e siga. E se você puder aprender com o erro dos outros, melhor ainda. Então, esse é um ponto muito importante. A autoconfiança é o nosso oitavo ponto. Eu vejo isso muito nele. Geraldo Rufino é muito autoconfiante. E nós temos que ser também. Porque ninguém nasceu sabendo. Todo mundo vai errar. E se você aprende esse princípio, você vai ter autoconfiança que se você errar, basta corrigir a rota e seguir. E se você não está vendo como corrigir, pede ajuda. Seja autoconfiante que você vai acertar. Nem que você precise de outras pessoas, mas você vai acertar, seja autoconfiante. Acredite em você. Você pode muito mais do que você imagina. Isso é o que eu vejo
muito nos meus alunos, nos meus mentorados. Muitas pessoas chegam aqui sem acreditar nelas mesmo, sem acreditar que eles vão passar a barreira que eles estão hoje, sem acreditar que vão subir de nível. E quando eles veem, eles já ultrapassaram aquela barreira faz muito tempo. Então acredite em você, seja autoconfiante. 9º ponto, persistência. Olha a persistência de Geraldo Rufino. Ele mesmo começa muitas palestras falando que faliu 6 vezes. Como que uma pessoa que fale 6 vezes ainda vai lá dar palestra? Porque para ele foi aprendizado, para ele crescer mais e mais e para o próximo nível. Não é vergonha. Vergonha se ele tivesse desistido. Não, não é vergonha, ele é um vencedor. E ele usa isso para mostrar para você, para mim, para todo mundo que ele pode mais e que você também pode mais. Então seja persistente. Deu errado, você não vai persistir no erro, você vai fazer diferente, mas não desista do seu sonho. Não desista da sua carreira, não desista de empreender. Faz parte da nossa vida ter que persistir para alcançar o sucesso, para ter sucesso. E o último ponto que eu trago aqui sobre ele, que já iniciei até esse vídeo falando sobre isso, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem é o eu sou dele. Ele deixa muito bem claro que a mãe dele já ensinou isso para ele quando ele era criança. E quando a gente sabe realmente quem nós somos, nós conseguimos qualquer coisa. Porque quando o seu ser está saudável, o seu ter é natural. Você consegue atingir os seus objetivos. E você tem trabalhado o seu ser? Você sabe quem você realmente é? Para mim, me conhecer melhor foi libertador. Eu digo isso por experiência própria. Isso só me faz crescer e ajudar outras pessoas a crescerem também. E eu convido a você a também refletir sobre isso. E esses são os 10 pontos fortes. E ele tem outros pontos, mas são 10 pontos dele que eu trouxe aqui para você. E se você gostou da história de Geraldo Rufino, deste vídeo, eu peço a você que deixe o seu like neste vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações nos próximos vídeos. Peço também que você comente neste vídeo qual foi seu aprendizado, o que mais você admira em Geraldo Rufino. Escreva aí. E te vejo amanhã para o nosso próximo vídeo. Até amanhã e um excelente dia a todos.